Fala, meus intérpretes. Vocês estão bem? Eu estou bem. Hoje veremos um filme de terror chamado de It, que no Brasil foi traduzido como A Coisa. Então já sabem, né? Eu não preciso nem pedir mais. Já preparem a pipoca, o like e a Coca-Cola para assistir a essa superprodução da região central de Hollywood. Ah, já ia me esquecendo. Não precisa ficar com medo, viu? Vamos analisar a frase Bill's gonna kill me, palavra por palavra. O apelido Bill é uma forma comum de se referir a indivíduos cujo nome completo é William, no idioma inglês. É uma abreviação ou diminutivo informal desse nome. Essa prática de criar apelidos ou diminutivos para nomes é comum em muitas culturas e idiomas como uma maneira de tornar os nomes mais curtos, carinhosos ou informais. Um bom exemplo para isso é Bill Clinton, um dos melhores ex-presidentes dos Estados Unidos, cujo nome verdadeiro é William Jefferson Blythe III. Outro exemplo interessante é o nome de Bill Gates, o fundador da Microsoft, que na verdade chama-se William Henry Gates III. No caso de William, Bill é derivado pela eliminação da sílaba Will e pela adição da letra B. Essa forma de criar apelidos pode parecer um tanto arbitrária, mas muitas vezes é baseada em tradições linguísticas informais e pode variar de região para região. O processo de formação de apelidos pode envolver modificações fonéticas, abreviações ou outras variações, muitas vezes passadas de geração em geração. Então já sabem, se conhecerem algum William, comecem a chamá-lo de Bill. Bills. Esta é uma contração de Bill is ou Bill has. Neste contexto, é provavelmente Bill is, indicando uma ação futura que Bill realizará. Esse é o verbo auxiliar no presente do indicativo. Gonna é uma contração e forma coloquial de going to, que é usado para expressar o futuro imediato ou próximo em inglês. Gramaticalmente, going to é uma expressão que indica o tempo verbal futuro. Neste caso, significa que algo está prestes a acontecer. Kill. Este é o verbo principal da frase, no infinitivo sem cha. No contexto desta frase, kill significa matar. Aqui trata-se de uma hipérbole que indica que Bill tem a intenção de fazer algo prejudicial caso esse garotinho perca aquele barquinho de papel. Me. Este é um pronome pessoal na forma objetiva, um objeto direto da frase, indicando a pessoa que está sendo afetada pela ação. Neste caso, refere-se a quem está falando, indicando que Bill tem a intenção de prejudicar essa pessoa. Então, a frase Bill's gonna kill me pode ser traduzida como Bill vai me matar em português. É importante notar que, em muitos casos, expressões como essa podem ser usadas de forma figurativa, não necessariamente significando que a pessoa literalmente será morta, mas sim que ela está em apuros ou enfrentará consequências negativas. Você pode usar essa frase em uma conversa informal para expressar medo ou preocupação. Você também pode usar essa frase em um contexto humorístico para exagerar ou dramatizar uma situação. Hiya, Georgie. What a nice boat. Acompanha comigo, palavra por palavra, o significado dessa frase. What é um pronome interrogativo usado para fazer perguntas ou exclamações sobre coisas ou situações. A é um artigo indefinido usado antes de substantivos singulares para indicar que se está mencionando algo pela primeira vez ou apresentando algo novo e significa um. Perceba que a letra T junta-se à palavra a, formando assim o fonema ra. A expressão wara é uma construção usada para expressar surpresa, admiração, choque ou outras emoções intensas em relação a algo. Ela é geralmente seguida por um substantivo ou um adjetivo mais substantivo. Resumindo, wara significa que em frases exclamativas. Veja alguns exemplos. What a beautiful day. Que dia lindo. What a surprise. Que surpresa. What a mess. Que bagunça. Nice é um adjetivo que descreve o substantivo que vem a seguir. Neste caso, nice significa agradável, bom, legal ou bonito. Esse O e A formam o som de O. Portanto, a palavra boat em inglês se pronuncia na verdade como boat. E vocês sabem o que significa boat? A palavra boat em inglês significa barco. É um substantivo que se refere a uma embarcação utilizada para navegar em águas como rios, lagos ou oceanos. Existem vários tipos de barcos, incluindo botes, iates, canoas, navios e muitos outros. Cada um projetado para diferentes propósitos e condições de água. No caso, o garotinho tem um paper boat, ou seja, um barco de papel. E você, já fez muitos barcos de papel durante sua infância? Conte-nos aí na barra dos comentários. Estamos curiosos para saber. Portanto, a primeira parte da fala desse palhaço macabro significa que barco legal. Agora vamos à segunda parte da fala desse palhaço. Do é o verbo auxiliar to do no tempo presente simples, na segunda pessoa do singular, na forma interrogativa. É um verbo auxiliar usado para formar perguntas em inglês. You é um pronome pessoal sujeito que significa você. Want. Este é o verbo principal dessa frase, no infinitivo sem to. Want significa querer, ou seja, quer. It. Este é o objeto direto da frase. Pronome pessoal na forma objetiva que se refere ao boat, ou seja, ao barco mencionado anteriormente. Neste caso pode ser traduzido como ele, ou seja, o objeto. Back. Este é um advérbio que significa de volta ou novamente. Portanto, a frase do you want it back significa você quer ele de volta? A primeira parte expressa admiração pelo barco e a segunda parte é uma pergunta sobre se o garotinho deseja tê-lo de volta. Yes, please. Parece que o garotinho está assustado. Coitado. Bom, yes
Este é um advérbio que indica uma resposta afirmativa ou concordância. Please é um advérbio que expressa cortesia, polidez ou solicitação. É usado para suavizar um pedido ou expressar educadamente um desejo de algo. O uso frequente da palavra please, por favor, em países de língua inglesa, está enraizado nas normas culturais e na etiqueta da língua inglesa, que enfatizam a cortesia e a consideração pelos outros. O uso de please é uma forma educada de fazer pedidos, expressar desejos ou solicitar algo. Look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. You. Pronome pessoal de segunda pessoa você, indicando a pessoa a quem a frase está sendo dirigida. Look, neste contexto, é o verbo que significa parecer ou ter aparência de. Like. Preposição usada aqui para fazer uma comparação, indicando que a aparência da pessoa é semelhante à de algo ou alguém. Artigo indefinido, usado antes de um substantivo singular para indicar que estamos falando sobre um membro de uma categoria geral. Nice. É um adjetivo que descreve o substantivo que vem a seguir. Neste caso, nice significa bom, simpático ou agradável. Boy. Substantivo que significa menino, garoto ou rapaz. I bet. Esta expressão significa eu aposto. Bet é um verbo que sugere uma aposta ou uma especulação. Este é o verbo principal da frase. Bet significa apostar, mas neste contexto é uma maneira informal também de dizer eu acho ou eu suponho. You. Pronome pessoal de segunda pessoa, referindo-se novamente à pessoa a quem a frase está sendo dirigida. Have. Verbo ter que indica posse ou presença. Neste caso, está sendo usado para sugerir a quantidade de amigos. A expressão a lot of, em inglês, é uma locução que significa muito ou muitos. É frequentemente usada para indicar uma quantidade significativa ou grande de algo. Essa expressão é composta pela palavra lot, que significa quantidade, e pelo artigo indefinido a, que indica singular ou plural, dependendo do substantivo que o segue. Numa linguagem rápida do dia a dia, vocês notarão que os americanos pronunciam essa locução como se fosse a lara. Isso acontece devido à junção da letra T de lot, que fica com som de R quando se junta com o artigo indefinido a, friends, substantivo que significa amigos. Portanto, a frase You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends pode ser traduzida como Você parece um bom menino. Eu aposto que você tem muitos amigos. A primeira parte da frase é uma declaração sobre a aparência do garotinho, e a segunda parte é uma suposição sobre a quantidade de amigos que esse garotinho tem. 3. My brother's my best. Vamos ver como George respondeu a esse palhaço. 3 é um numeral cardinal que significa 3. Cuidado para não confundir com a pronúncia da palavra tree, que significa árvore. 3 é um numeral cardinal que significa 3. Enquanto tree é uma árvore. Você já viu alguma vez na sua vida apenas 3 trees em uma floresta? Entenderam o trocadilho? Então, George tem 3 o quê? George tem 3 amigos. But é uma conjunção adversativa que indica contraste ou oposição. Essa conjunção significa mas, porém, contudo, todavia ou entretanto. É usada para conectar duas ideias que podem ser contrastantes. My é um pronome possessivo indicando posse e significa meu. Aparece 2 vezes nesta frase. Brothers é uma contração de brother is ou brother has. Brother é um substantivo que significa irmão, e is é o verbo auxiliar no presente do indicativo, significando do meu irmão é, ou tem do meu irmão, sendo mais provável a primeira. Bestest. Este termo, que é um adjetivo, é uma forma coloquial, informal e não padrão de dizer best, o melhor, ou o mais querido. No entanto, gramaticalmente, bestest não é considerado padrão e não é utilizado em inglês formal. A forma padrão seria apenas best. O termo correto seria best, ou my brother's the best, para indicar meu irmão é o melhor. Portanto, a frase 3, but my brother's my bestest, significa que o falante tem 3 amigos, mas que seu irmão é o seu melhor amigo. Tudo bem até aqui, meus bilíngues? Estão conseguindo entender a história? Espero que sim. Continuando. Where's he? Eu acho que esse palhaço está querendo saber demais da vida do George. Quer saber até onde está o irmão mais velho do George? Ele perguntou. Where is he? Que significa? Onde ele está? Esta é uma pergunta sobre a localização de uma pessoa do sexo masculino. In bed. Sick. Vamos analisar a frase in bed sick, palavra por palavra. In, preposição que indica posição ou localização. Bed, substantivo que significa cama. Sick, adjetivo que significa doente ou enfermo. Pronuncia essa palavra assim, sick, sick. Portanto, a tradução da frase para o português seria na cama doente. I bet I could cheer him up. I'll give him a balloon. E eu aposto que você é um falso. Desculpa, pessoal. É que tem certos personagens que não passa confiança. Não sei o motivo. Ok, vamos lá. I. É um pronome pessoal e primeira pessoa do singular que se refere ao falante e significa eu. Como já vimos anteriormente, a palavra bet é o verbo principal dessa frase. Bet significa apostar. Mas neste contexto, também pode ser uma maneira informal de dizer eu acho ou eu suponho. I. Novamente, é um pronome pessoal sujeito que significa eu. A letra T da palavra bet se junta foneticamente com a palavra I, formando assim o som de I. I could. Could é o passado do verbo can, poder. Neste contexto, indica uma habilidade potencial. Portanto, I could pode ser traduzido como eu poderia. Cheer. É um verbo que significa animar ou alegrar. Cheer está associado a expressões positivas, alegria e apoio. Cheer. In. Este é o objeto direto da frase. Pronome pessoal na forma objetiva de terceira pessoa do singular, referindo-se a uma pessoa masculina que significa ele. Up. Advérbio de direção para cima, indicando que a ação está indo para um estado mais feliz ou alegre. Up. Este é um advérbio que, quando usado com cheer, forma um verbo frasal, que significa animar alguém. Portanto, cheer up, em inglês, é uma expressão que significa animar alguém,
trazer alegria ou melhorar o ânimo de alguém que está se sentindo triste ou desanimado. Pode ser usada como um conselho ou pedido para que alguém mude seu estado de espírito para algo mais positivo. Vamos ver alguns exemplos. You'll do anything you can to cheer up your loved ones. So this means like telling them to cheer up, telling them to just be happy. I'm all about Punky, and Buzz dropped everything to cheer up this emo orphan. George tells me to cheer up. That Charles... Portanto, a primeira sentença de I bet I could cheer him up pode ser traduzida como eu aposto que eu poderia animá-lo. No caso, animar o irmão mais velho do pequeno George. I'll é uma contração de I will. I é um pronome pessoal sujeito que significa eu e will é um verbo auxiliar que indica o futuro. Give, verbo que significa dar. In, novamente. Este é o objeto direto da frase. Pronome pessoal, na forma objetiva de terceira pessoa do singular, referindo-se a uma pessoa masculina que significa ele. A ele quem? Ao irmão mais velho de George. É um artigo indefinido que significa um. O que é o que é? É um objeto redondo que sobe para o céu, é colorido e alegre e faz a festa ficar mais interessante? Calma, moça. É só um balão. Isso! A resposta certa é balloon. Wayne, a segunda parte dessa sentença ficou assim. I'll give him a balloon, que significa eu vou dar a ele um balão. E você? Aceitaria um presente de um estranho? Deixe aí no campo dos comentários se você já aceitou alguma coisa de alguém que você não conhecia. Do you want a balloon too, Georgie? Agora vamos ver o que a frase Do you wanna a balloon too, Georgie? Significa palavra por palavra. Do, verbo auxiliar, usado para formar perguntas no presente simples. You, pronome pessoal de segunda pessoa, indicando a pessoa a quem a pergunta está sendo feita. Significa você. Wanna, forma informal de want to, indicando desejo ou vontade. Artigo indefinido usado antes de substantivos singulares. Sua tradução neste caso é um balloon. Ô produção, mas será possível? Essa mulher deve ter algum trauma de balão, só pode. Wayne. To, advérbio que significa também, geralmente aparece em final de oração. George é o nome desse garotinho. Portanto, a tradução da frase Do you wanna a balloon too, Georgie? Para o português seria algo como Você quer um balão também, George? I'm not supposed to take stuff from strangers. Boa, garoto! Bom, vamos ver a grande resposta de George. I'm é uma contração do pronome pessoal, indicando a primeira pessoa do singular de I am. I é um pronome pessoal, sujeito que significa eu, e am é o verbo auxiliar no presente do indicativo. Not, advérbio de negação, indicando que a ação não é realizada, significa não. A frase I'm not é uma maneira natural e coloquial de expressar uma negação em português. A melhor maneira de traduzir a frase I'm not para o português é considerar o contexto da frase, ao invés de traduzir como eu não sou ou eu não estou. Supposed. Este é o verbo principal da frase, no particípio passado. Supposed significa suposto. Quando usado com cha, forma uma expressão que indica o que é esperado ou requerido. Essa expressão significa deveria, ou é suposto, que é o que mais se parece com o idioma português. Essa palavra indica uma expectativa ou uma norma social. To take. Verbo que significa pegar ou receber. Stuff. É um substantivo informal que se refere a coisas ou objetos de forma genérica. Sua tradução é coisas. Repita comigo. Stuff, coisas. Stuff, coisas. Stuff, coisas. Stuff, coisas. From é uma preposição indicando a origem ou o ponto de partida e significa de. Agora vamos descobrir o que essa palavra estranha significa. Strangers é a forma plural do substantivo stranger, que significa estrangeiro. Esse substantivo também significa estranhos, ou pessoas desconhecidas, que é o que mais se encaixa no contexto dessa fala. Portanto, a tradução da frase I'm not supposed to take stuff from strangers para o português seria algo como eu não deveria pegar coisas de estranhos ou eu não devo pegar coisas de estranhos. Esta frase expressa uma regra ou orientação que George não deve aceitar coisas de pessoas desconhecidas. Não aceitar presentes ou objetos de estranhos é uma prática comum ensinada como precaução, especialmente em relação à segurança pessoal. Isso se deve ao desconhecimento das intenções de pessoas desconhecidas, que podem ter motivos questionáveis. A recusa é uma medida preventiva para evitar possíveis perigos, garantir o respeito à privacidade e fazer parte da educação de segurança para crianças. Cada situação é única, e é essencial ser cauteloso e usar o bom senso ao interagir com desconhecidos, especialmente em contextos desconhecidos ou potencialmente arriscados. E você, já aceitou alguma coisa de alguém desconhecido? Ou conhece alguém que aceitou alguma coisa de alguém desconhecido? Oh, well, I'm Pennywise the Dancing Clown. Ou é uma interjeição usada para expressar emoção, surpresa, realização, admiração ou confirmação. Well é uma interjeição usada para indicar que você está pensando sobre o que dizer, ou que você está hesitante sobre o que vai dizer a seguir. É usada para expressar conformidade, interjeição, resignação, aceitação, ou para introduzir uma pausa ou transição na conversa. I'm é uma contração de I am. I é um pronome pessoal sujeito que significa eu, e am é o verbo auxiliar no presente do indicativo. Nesse caso, significa eu sou. Pennywise é um substantivo próprio que se refere ao personagem fictício chamado Pennywise, o palhaço dançante, do livro e filme It, I'm Pennywise. Pode ser traduzido como meu nome é Pennywise. D. Artigo definido usado antes de um substantivo para indicar que se está falando sobre algo específico, sua tradução neste contexto é o. Dancing é um adjetivo que significa dançante.
é a forma do gerúndio do verbo to dance, dançar, indicando a ação de dançar, usado como adjetivo para descrever o substantivo que vem a seguir. Clown, substantivo que significa palhaço em português. Para fixar ainda mais essa palavra na memória, imagine uma cloud, ou seja, nuvem com o formato de clown, ou seja, palhaço. Legal, né? A expressão The Dancing Clown se refere ao fato de que Pennywise, além de ser um palhaço, é muitas vezes retratado como dançante, adicionando uma camada adicional de estranheza e horror à sua presença. O uso de dancing, dançante, na descrição destaca a natureza sinistra e surreal do personagem, contribuindo para a atmosfera de suspense e terror associada a Pennywise. Portanto, a tradução da frase para o português de "Oh, well, I'm Pennywise, the Dancing Clown" seria algo como bem, eu sou o Pennywise, o palhaço dançante. Pennywise. Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Cuidado, ele quer te manipular, George. Ai, meu Deus, viu? Bom, vamos continuar. Pennywise é um substantivo próprio que é o nome desse personagem. Yes é uma interjeição usada para expressar concordância ou confirmação. Meet, verbo que significa conhecer ou encontrar-se com. Neste caso, é como se o palhaço se passasse por um narrador para se apresentar. Essa palavra que aparece 2 vezes nesse diálogo também é a palavra principal. George, nome próprio referindo-se a outro personagem. Meet, novamente, é o verbo que significa conhecer ou encontrar-se com. Neste caso, é como se o palhaço se passasse por um narrador para apresentar o pequeno George. Pennywise é um substantivo próprio que é o nome desse personagem. Vamos traduzir essa palhaçada. Pennywise, yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. A tradução da frase para o português seria algo como Pennywise, pois não, conheça o Georgie. Georgie, conheça o Pennywise. A frase é parte de uma introdução entre os personagens proposta pelo palhaço. Now we aren't strangers, are we? Vamos ver o que essa frase interrogativa dita por esse palhaço significa, palavra por palavra. Now. É um advérbio que indica que algo está acontecendo no momento presente. Significa agora. We é um pronome pessoal sujeito de primeira pessoa do plural que se refere ao falante e ao ouvinte, ou seja, indicando as pessoas que estão falando e significa nós. Aren't é a contração de are not, indicando a negação no presente do verbo to be, no presente negativo, na terceira pessoa do plural, ser ou estar. Are é o verbo auxiliar no presente do indicativo, e not é uma negação. Agora quero saber se seus ouvidos estão limpos. Qual é a palavra faltante na lacuna dessa frase? Eu vou soltar o vídeo 3 vezes e ainda dar mais 5 segundos para você responder corretamente. Vamos lá. Now we aren't strangers, are we? Now we aren't strangers, are we? Now we aren't strangers, are we? Quem respondeu strangers, acertou! E você sabe o que é strangers, não sabe? Strangers é um substantivo que significa estranhos, ou pessoas desconhecidas. Por exemplo, quando um estrangeiro vem ao nosso país, ele parece um estrangeiro stranger, ou seja, um estrangeiro estranho. E tem aquele famoso seriado chamado Stranger Things, que em uma tradução livre seria algo como coisas estranhas. A estrutura are we é uma forma de fazer uma pergunta curta, conhecida como tag question, ou question tag em inglês. Essa estrutura é frequentemente usada para confirmar ou obter concordância sobre uma afirmação anterior. No exemplo dado, a afirmação anterior é Now we aren't strangers. A tag question are we é adicionada no final para confirmar ou buscar concordância com essa afirmação. Neste contexto, are we funciona como uma forma mais suave de perguntar, não é mesmo? Ou somos, esperando uma resposta afirmativa. Portanto, a tradução da frase para o português Now we aren't strangers, are we? Seria algo como agora não somos mais estranhos, né? A frase significa que o falante, que é o palhaço Pennywise, e o ouvinte, que é o garotinho George, não são mais estranhos. Ou seja, eles agora se conhecem conforme a concepção do palhaço. What are you doing in the sewer? O que será que George acabou de perguntar ao palhaço no esgoto? Eu vou soltar mais 3 vezes o vídeo. Veja se você compreende. What are you doing in the sewer? What are you doing in the sewer? What are you doing in the sewer? Essas falas em forma de balão de história em quadrinhos servem justamente como muletas. Um apoio para que vocês percebam automaticamente o que o personagem diz. Eu sei que, às vezes, se torna totalmente incompreensível entender, mas com um pouco de prática é possível avançar. Vou colocar esse trecho mais devagar, vamos lá. What are you doing in the sewer? A frase que George quis dizer é What are you doing in the sewer? What? É um pronome interrogativo que pede informações e significa o que ou qual. É usado para fazer perguntas. Neste caso, está sendo usado para perguntar sobre uma ação que está sendo realizada. Are, forma conjugada do verbo to be, ser, estar, na segunda pessoa do singular, you, no presente do indicativo, you. É o pronome pessoal da segunda pessoa do singular, usado para se referir à pessoa com quem se está falando. Sua tradução é você, doing. É a forma do gerúndio do verbo to do, que significa fazer, ou seja, fazendo. Neste caso, está sendo usado para perguntar sobre a ação que a pessoa está realizando. A palavra in mais a palavra de é igual à palavra no em português ou dentro do. Sewer é um substantivo que significa esgoto. Para colocar essa palavra na memória de longo prazo, vamos imaginar um palhaço dentro do sewer, ou seja, esgoto, derramando suor por causa do calor de 40 graus. Então, além de estar no esgoto, também está suando. Repita comigo. Sewer, esgoto, sewer, esgoto, sewer, esgoto, sewer, esgoto.
Portanto, a frase What are you doing in the sewer significa o que você está fazendo no esgoto? Esta frase é uma pergunta sobre a ação que o palhaço está realizando no esgoto. Storm blew me away. Blew the whole circus away. Agora vamos ver o que a frase A storm blew me away. Blew the whole circus away significa. A. É um artigo indefinido, usado antes de substantivos singulares que começam com um som de consoante. Isso indica que o substantivo storm é específico. Sua tradução, neste contexto, é uma. Storm, substantivo que significa tempestade em português. Basta lembrar daquela famosa música da banda americana, The Doors, chamada Riders on the Storm, que significa numa tradução livre algo como cavaleiros na tempestade. Então, fica mais fácil lembrar que a palavra storm significa tempestade em português. Riders on the storm. Blew. É a forma do passado simples na terceira pessoa do singular do verbo to blow, que significa soprar. Neste caso, está sendo usado metaforicamente para indicar uma ação forte da tempestade que arrastou o palhaço. O mais interessante é que esse verbo blew tem exatamente a mesma pronúncia da cor blue, ou seja, azul em inglês. Então, para memorizar essa palavra, basta imaginar que alguém assopra a cor azul, ou seja, alguém blew a cor blue. Away. É um advérbio que, neste contexto, é usado para indicar que algo foi movido ou levado por uma força para longe. Neste caso, a força é a tempestade. A expressão blew away, em inglês, é uma forma do passado do verbo to blow, que significa soprar ou levar embora pelo vento. Neste contexto, blew away é usado de maneira figurativa para descrever algo sendo levado ou destruído com violência por uma tempestade. Blew. Forma do passado do verbo to blow, novamente. Dinch é um artigo definido que indica que o substantivo circus é específico. Whole. É um adjetivo que significa inteiro ou todo. Eu aposto que você consegue me dizer que palavra é essa em português sem ao menos saber inglês. Isso mesmo, circus. É um substantivo que significa circo. Perceba que a maneira de escrever é muito semelhante ao português, porém a pronúncia é bem diferente. Portanto, a frase A storm blew me away, blew the whole circus away, significa uma tempestade me levou embora, levou todo o circo embora. Esta frase indica que a força da tempestade foi tão forte que conseguiu mover a pessoa que está falando e todo o circo. Can you smell the circus, Georgie? Can. É um verbo modal usado para expressar habilidade, permissão, possibilidade ou capacidade. Neste caso, está sendo usado para perguntar se a pessoa é capaz de fazer algo. You. É o pronome pessoal da segunda pessoa do singular, usado para se referir à pessoa com quem se está falando. Vocês já conseguiram cheirar alguma vez o mel? Smell. É um verbo que significa cheirar. Neste caso, está sendo usado para perguntar se a pessoa pode detectar o cheiro de algo. The. É um artigo definido, que significa o. Circus. É um substantivo que significa circo, em português. George. É um substantivo próprio que se refere ao personagem George. Portanto, a frase Can you smell the circus, George? Significa Você consegue sentir o cheiro do circo, George? Esta frase é uma pergunta sobre a capacidade de George de detectar o cheiro do circo. There's peanuts, cotton candy. Vamos analisar a frase There's peanuts, cotton candy, palavra por palavra. There's é a contração de there is, indicando a existência ou presença de algo. Peanuts é um substantivo plural que significa amendoins. Peanuts, amendoim, peanuts, amendoim, peanuts, amendoim, peanuts, amendoim. Perceba que essa palavra tem dois T's, então a pronúncia desses dois T's vai ficar com o som de R, como em carambola. Cotton candy é uma expressão que significa algodão doce em português. É um doce popular em circos e feiras. Portanto, a frase There's peanuts, cotton candy significa há amendoins, algodão doce. Esta frase está indicando a presença de amendoins e algodão doce no circo. Hot dogs. Hot, adjetivo que significa quente em português. Dogs, substantivo que significa cachorros em português. Portanto, a tradução direta da frase para o português seria cachorros quentes. No entanto, é importante observar que, na prática, hot dogs é uma expressão utilizada internacionalmente para se referir a um tipo específico de alimento. Salsichas cozidas ou grelhadas, servidas em pão, geralmente acompanhadas de condimentos e molhos. Popcorn? Eu acho que vocês já sabem o que popcorn significa, mas vamos ver mesmo assim. Pop, verbo que significa estourar, em português, referindo-se ao som que o milho faz ao ser aquecido. Corn é um substantivo que significa milho em português. Portanto, a tradução direta da frase para o português seria milho estourado, ou, de forma mais específica, pipoca, que é o resultado do milho estourando quando aquecido. Popcorn. Is that your favorite? Vamos ver o que o palhaço quis dizer com essa pergunta. Já vimos que popcorn significa pipoca. Is, verbo auxiliar, usado para formular perguntas ou afirmativas na terceira pessoa do singular, no presente, do verbo to be, ser, estar. That, pronome demonstrativo, que significa isso ou aquilo em português, referindo-se a algo que está mais distante no espaço ou no tempo. A inversão em is that
Ocorre porque esta é uma pergunta no formato da língua inglesa. Em inglês, para formular uma pergunta direta no presente simples, geralmente invertemos a posição do verbo auxiliar is e do sujeito, nesse caso, that, your. Pronome possessivo, indicando posse na segunda pessoa do singular, equivalente a seu ou sua em português. Favorite. Mais uma palavra que se parece com o idioma português. Adjetivo que significa favorito ou preferido em português. Portanto, a tradução da frase popcorn, is that your favorite? Para o português seria algo como pipoca, essa é a sua favorita. I do. É muita coincidência. Mine é um pronome possessivo da primeira pessoa do singular, equivalente a o meu ou a minha em português. To é um advérbio que significa também ou igualmente em português. Because é uma conjunção que significa porque em português, utilizada para introduzir uma explicação ou razão. Poderia ser alterado por cause, que é uma abreviação informal de because. Portanto, se você vir because em uma frase, ela pode ser substituída por cause, sem alterar significativamente o sentido. They. Pronome pessoal de terceira pessoa do plural, equivalente a eles ou elas em português. Portanto, a tradução da frase because they para o português seria algo como porque elas. Esse elas significa as pipocas mencionadas anteriormente. Essa estrutura é frequentemente seguida por uma explicação ou razão que completa a frase. Pop, pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. I should get going now. Boa, garoto! Eu acho que essa conversa já deu o que tinha que dar. Bom, de qualquer forma, vamos ver o que a frase I should go now significa palavra por palavra. I. Pronome pessoal de primeira pessoa do singular, equivalente a eu em português. Should. É um verbo modal usado para indicar obrigação, dever, sugestão ou conselho. Neste caso, está sendo usado para indicar uma ação que a pessoa considera apropriada ou necessária. Go. É um verbo que significa ir. Neste caso, está sendo usado para indicar a ação de sair ou partir. Now. É um advérbio que significa agora. Está sendo usado para indicar o momento em que a ação de sair deve ocorrer. Portanto, a tradução da frase para o português seria algo como eu deveria ir agora. Esta frase indica que George considera apropriado ou necessário sair ou partir no momento atual daquela fala. A utilização de should indica uma sugestão ou dever, e go indica a ação de ir. Without your boat. Deixa esse barquinho pra lá, George. É melhor voltar pra casa. Está chovendo, rapaz. Without é uma preposição que significa sem em português. Neste caso, está sendo usada para indicar a ausência de algo. Your. Pronome possessivo, indicando posse na segunda pessoa do singular, equivalente a seu ou sua, em português. Usado para se referir a algo que pertence à pessoa com quem se está falando. Boat. Já vimos que trata-se de um substantivo que significa barco em português. Portanto, a tradução da frase without your boat para o português seria algo como sem o seu barco. Essa pergunta sugere que há alguma preocupação ou curiosidade do palhaço em relação à ausência do barco mencionado. Bill's gonna kill you. É importante notar que essa é exatamente a mesma fala que George disse logo no início do vídeo, ao qual, com certeza, esse palhaço ouviu e está usando para amedrontar o pobre George. Agora é com você. O que essa frase significa? Take it. Take. É um verbo que significa pegar. Neste caso, está sendo usado para indicar a ação de receber ou aceitar o barco de papel. It. É um pronome pessoal de objeto, usado para se referir a algo que já foi mencionado ou é conhecido. Neste caso, se refere ao barco. Portanto, a frase take it significa pegue isso. Esta frase é uma instrução ou pedido para que George pegue ou aceite o barco. Take it, Georgie. A importância de não aceitar coisas de estranhos ou ser cauteloso ao conversar com desconhecidos reside na preservação da segurança pessoal e na prevenção de potenciais riscos. Pontos destacados incluem a recusa de presentes ou caronas, a desconhecimento das intenções desconhecidas, a prevenção contra possíveis perigos e o respeito à privacidade. Esses princípios, especialmente enfatizados na educação de segurança para crianças, visam proteger contra ameaças à segurança e desconfortos potenciais. É fundamental manter um equilíbrio entre a cautela e a abertura para interações sociais positivas, adaptando a abordagem ao contexto específico. A conscientização e a educação sobre boas práticas de segurança contribuem para um ambiente mais seguro. Bom, vamos finalmente ao jogo da memória. O que significa a palavra stuff em português? Tempo de 5 segundos. Quem respondeu a palavra coisa, acertou. Por hoje é só, pessoal. Fui!